aí, galera do Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o professor Paulo Vitor e a gente vai começar a olhar um pouquinho agora de biologia. Esse módulo a gente vai falar basicamente sobre bioquímica celular. A gente vai ter uma série de aulas falando sobre o processo químico que acontece dentro das células, os principais componentes e ter uma noção geral que vai ser uma base importante para o futuro nas próximas aulas. Vocês sabem que todo ser vivo é formado por substâncias químicas. Essas substâncias químicas a gente agrupa em orgânicas e inorgânicas. As substâncias químicas orgânicas, vocês já aprenderam na química, são aquelas que têm carbono ligado a hidrogênio e no caso da biologia a gente vai ter oxigênio também, nitrogênio, enxofre, fósforo e uma montoeira de outras substâncias. A gente vai se prender nesse primeiro momento à água. A água, ela é um composto inorgânico. É um composto inorgânico que, em média, nos seres vivos, ela está presente aí formando 75% até 85% da massa corporal. Então, quer dizer, é muita água. E tanta água assim não pode ser à toa. Ela tem que ter uma importância fundamental para o nosso metabolismo, uma importância fundamental para a nossa existência. Então, como é que a água funciona? Quais são as principais propriedades dela? É isso que a gente vai tentar entender agora. Então, preste atenção. A molécula de água, que você já está cansado de saber, você aprende desde o seu CA que a água é H2O. A molécula de água, ela realmente então tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Esses hidrogênios, eles assumem uma carga positiva, uma carga parcial positiva, o oxigênio tem uma carga parcial negativa. Como os 2 hidrogênios aqui são positivos, eles se afastam um pouquinho um do outro. Você tem uma angulação aqui mais ou menos de 104,5 graus. Uma região, então, eletropositiva, que é a região dos hidrogênios com essa carga positiva, e uma região eletronegativa, que é a região do oxigênio. O que acontece é que você percebe uma nítida polaridade. Aqui é positivo, aqui é negativo. Então a gente pode afirmar que a molécula de água ela é uma molécula polar. E uma coisa que a química fala muito é que compostos polares são excelentes para dissolver compostos polares. Semelhante dissolve semelhante. Bom, se a água é um composto polar, então é um bom solvente de compostos polares, a gente entende que a água é um solvente universal. Na verdade, esse solvente universal fica um pouquinho entre aspas, porque é óbvio que ela não dissolve tudo no universo. Mas ela é muito boa para dissolver compostos polares e o nosso corpo é repleto de compostos polares. Então ela dissolve a maioria das coisas que nós temos no organismo, nas células. Essa capacidade, essa propriedade da polaridade, ela garante uma propriedade da água chamada de força de adesão. A água consegue se aderir a determinadas superfícies, ela tende a agarrar em determinadas superfícies. Você percebe que às vezes você pega um objeto e mergulha na água, quando você tira esse objeto na água, ela está aderida às paredes desse objeto. Por quê? Provavelmente a estrutura da substância química que estava compondo aquele material tinha ou uma parte positiva, uma parte negativa, era uma estrutura polar e a água se aderiu ali pela sua carga positiva ou pela sua carga negativa. Então essa propriedade de adesão, essa força de adesão está diretamente relacionada à polaridade da água. A água é um excelente solvente universal também pela sua polaridade. Como assim? Como eu falei com vocês, ela dissolve a maioria das substâncias, como por exemplo NaCl, né, o cloreto de sódio, ele tem uma carga positiva, uma carga negativa. Quando você joga o NaCl num copo com água, por exemplo, a carga positiva, os íons positivos, eles vão ser atraídos para a parte negativa da água. Os íons negativos vão ser atraídos para a parte positiva e com isso você garante uma dissociação do composto. Então ele vai ficando menor, ele vai se misturando à estrutura da água e com isso você deixa de enxergar nitidamente, o sal desaparece. Ele continua ali, se você provar a água ela está salgada, mas você não está mais vendo. Bom, no que isso ajuda a gente? Isso ajuda a transportar substâncias. Se você dissolve compostos, eles são transportados mais facilmente, por exemplo, pelo seu sangue. Eles são transportados mais facilmente pelo citoplasma celular. As reações químicas também, porque quanto mais você desassocia, mais fácil você tem o encontro dos componentes, mais fácil é o encontro dos átomos e assim as reações são favorecidas.
A gente tem uma série de reações químicas que dependem diretamente da presença de água. Então, sem água, você não teria transporte de substâncias com tanta eficiência, você não teria uma série de reações químicas, com certeza a sua célula não conseguiria realizar o metabolismo. Outra coisa importante em relação à água, exatamente também ligada à sua polaridade, é a ligação de hidrogênio que as moléculas de água fazem uma com as outras. Vocês também conhecem lá da química, a ligação de hidrogênio é uma ligação forte pra caramba, e as moléculas de água tendem a se puxar com uma força razoável. Conforme elas se puxam, elas vão criando uma tensão superficial, por exemplo, quando você tem uma poça d'água, quando você tem um lago, um copo com água que seja, a superfície desse copo, ela tem uma película que aparentemente é bem resistente, tanto que alguns insetos conseguem caminhar por essa película. E por que se forma essa película? A força da ligação de hidrogênio puxando as moléculas de água faz com que você tenha uma resistência superficial. Com isso, o inseto, por exemplo, consegue caminhar ali na superfície. É claro que se ele fosse mais pesado também isso seria impossível, porque o peso ia acabar quebrando essa resistência. Mas a tensão superficial, ela só é possível devido à polaridade, devido à ligação de hidrogênio. Isso está diretamente também ligado à força de coesão. A coesão seria essa força que as moléculas fazem uma contra as outras, uma puxando a outra, tendendo a ficar bem unidas. Essa força de coesão garante a tensão superficial e também está diretamente relacionado à capilaridade. Capilaridade é uma propriedade que a água apresenta de conseguir lutar contra a gravidade, entre aspas, ela consegue subir quando você tem um tubo muito fino, por isso o nome capilaridade, capilar, tão fino quanto um fio de cabelo. Quando você pega uma esponja, e se você pensar na estrutura de uma esponja, você tem canais muito fininhos formando a estrutura dela, e você coloca essa esponja sobre uma poça d'água, você percebe que a água ela é absorvida pela esponja. Mas como é que ela é absorvida? Como é que ela luta contra a gravidade? Como é que ela sobe se a esponja não está fazendo sucção? Então, essa propriedade é a capilaridade. Essa propriedade explica, por exemplo, como é que a água consegue subir da raiz de uma planta até as suas folhas se você não tem um coração batendo para circular, entre aspas, o sangue, a seiva das plantas. Então, como é que a água consegue subir lá da raiz até a folha? Capilaridade. Mas como é que é esse milagre? Adesão, que é essa propriedade relacionada à água se prender às superfícies por conta dessa polaridade, junto com a coesão. Então imagina comigo, quando você tem um tubo muito fino, a água começa a se aderir, um tubo muito fino, e você coloca a água aqui, a tendência da água é se aderir a essa parede aqui, que está em contato com ela. Isso é adesão, ela vai se prender às laterais. Porém, como existe a coesão também, as outras moléculas de água vão agarradas nessa aqui, todas de mãos dadas, subindo. E conforme essa molécula está sendo puxada e ela se adere aqui, ela vai puxando a outra, a outra, a outra, a outra. Isso num tubinho muito fino, a água ela vai subindo. Uma molécula vai puxando a outra, graças à coesão e graças à adesão. Outra característica fundamental para a nossa sobrevivência é o alto calor específico da água. E isso aí vocês vão aprender muito bem na física também. O alto calor específico da água é uma propriedade que nos diz o seguinte, o alto calor específico, você tem que fornecer uma quantidade de energia alta para que você consiga mudar o estado da água. Então, se você tem a água numa determinada temperatura e você quer atingir uma temperatura em que ela possa, por exemplo, estar em ebulição, você tem que fornecer uma quantidade de energia muito grande. Variar a temperatura da água depende de um fornecimento ou de uma retirada de energia razoavelmente grande. Ou seja, se o seu corpo tem bem mais do que 50% de água, significa que para que eu varie a temperatura do seu corpo, eu tenho que te fornecer muita energia ou eu tenho que tirar muita energia. Automaticamente não é tão fácil assim variar a sua temperatura corporal. Isso garante o equilíbrio térmico. A água é fundamental para o equilíbrio térmico graças à propriedade do alto calor específico que ela tem. Vocês também percebem essa coisa do calor específico da água nas aulas de geografia, quando a gente fala de regiões
do planeta que você tem pouca água, como por exemplo um deserto, e a variação térmica é muito grande. Em outros lugares que tem muita água, a variação térmica é mais branda. E por último, ainda relacionado à temperatura do nosso corpinho, o calor latente de vaporização. O que é isso? A água vaporiza e quando ela vaporiza, ela carrega calor, ela carrega o calor do seu corpo e levando esse calor embora, automaticamente ela te resfria. E isso é muito interessante, vocês também vão perceber isso, quando você está num ambiente com ar-condicionado, se torna um pouquinho agradável, porque fica fresquinho, né? Por que isso? O ar-condicionado, ele seca o ar. E bom, se eu tenho água na minha superfície e o ar está seco, a tendência é que essa água ela vai embora. Ela vai embora, retirando a umidade do ar, a água vai embora, levando o calor do meu corpo e eu vou conseguir me refrigerar com mais eficiência. Agora, você que está acompanhando a gente e mora lá no norte do Brasil, que tem uma umidade do ar absurda, como é que é o calor aí? Às vezes a temperatura aí é igual à temperatura no Rio de Janeiro, porém vocês sofrem um pouquinho mais. Por quê? A umidade do ar impede que a água saia do seu corpo, porque está úmido o ambiente, então a água não tende a vaporizar. Se a água não vaporiza, ela fica com o calor agarrado na sua superfície corporal. Então, apesar da temperatura, sei lá, 30, 35 graus igual no Rio de Janeiro, às vezes a temperatura de 35 graus aí no norte, pela umidade do ar, se torna muito mais insuportável, porque o seu corpo não consegue perder esse calor que está diretamente relacionado ao calor latente de vaporização. Esse conjunto de características torna a água uma molécula fundamental para a nossa sobrevivência. A gente vai falar da água muitas vezes ao longo das próximas aulas, e isso aqui é só uma visão geral para vocês terem uma noção da importância dela. Beleza, galera? Então, essa é a água.